Durante uma revisão da sprint, um stakeholder-chave comenta que uma funcionalidade recentemente entregue, embora esteja funcionando corretamente, não atende às expectativas estéticas e de usabilidade dos usuários finais. Então, durante uma revisão, desculpe, uma revisão da sprint. Revisão da sprint é quando o incremento, né, aquilo que foi produzido durante a sprint, que é um intervalo ali de uma semana até um mês, aquilo é apresentado para os usuários finais. Eles estão dizendo que não atende às expectativas estéticas de usabilidade. Esses critérios não haviam sido capturados inicialmente nas histórias de usuário e nem nos critérios de aceitação, né? Então, digamos que, apesar de eles estarem dizendo, né, que aquilo não atende a uma expectativa estética de usabilidade, isso não estava tão explícito, não é que não estava tão explícito, não tinha sido colocado na documentação escrita, né? O que o Product Owner deve provavelmente fazer a seguir? Para responder essa pergunta, gente, aí é preciso realmente ter uma noção mais profunda de como funciona o Scrum, de como funciona a agilidade. Parte do pressuposto, quando você está usando uma abordagem mais ágil, de que é impossível capturar tudo de uma forma explícita e escrita num primeiro momento. Então, você pode ir adaptando isso. Então, você sai um pouco daquela ideia de que só vale o que está escrito para uma ideia de que, claro, a gente vai escrever coisas, eu vou apresentar coisas e a gente vai melhorando com base nos feedbacks. Então, nesse caso aqui, o fato de esses pontos que estarem incomodando não terem sido capturados inicialmente nas histórias de usuário, não tornam ou não fazem com que isso não possa eventualmente ser melhorado e ser revisto, tá? Então vamos lá, letra A, defender o trabalho da equipe explicando que a funcionalidade atende a todos os critérios de aceitação definidos. Tá, mas isso não atende aquilo que o usuário quer, aquilo que o seu cliente quer. Então não é essa. Existe um outro ponto aqui, gente, que eu sei que muita gente preocupa, porque, claro, isso é um ponto importante no mundo real, que é o seguinte: quem vai pagar a conta, né? Existe às vezes, uma tendência a quem está gerenciando o projeto a falar, não, tá ótimo, porque foi assim que a gente combinou e não tem mudança, não. Do tipo assim, não me enfia mais trabalho, não. Mas repare que aqui a gente não está se preocupando ainda com quem vai pagar a conta. O fato de eu aceitar isso não significa que eu vá trabalhar de graça. São duas coisas completamente diferentes. Se o cliente está dizendo que aquilo não está bom, eu tenho que, de alguma maneira, ajeitar aquilo, ajustar aquilo. Letra B, criar novas histórias de usuário relacionadas às melhores estéticas de usabilidade e adicioná-las ao backlog para priorização. Essa é uma boa resposta. Pô, eles estão falando que não está funcionando, então vamos documentar isso aqui e vamos colocar. Se isso é uma questão importante, isso vai ser priorizado, né? Se não for tão importante assim, apesar disso estar no backlog, isso vai perder prioridade, nós vamos colocar outras coisas na frente. Então, a resposta B é boa, vamos ver se tem uma melhor. Letra C, interromper imediatamente a sprint atual para corrigir o feedback junto com a equipe de desenvolvimento. Não tem por que interromper a sprint, né? A revisão da sprint já está lá no finalzinho dela. Então, ter esse tipo de feedback é normal. O que você vai fazer é isso, é pensar para frente, é documentar para nas próximas sprints, eventualmente, fazer o que precisa ser feito. Eu digo eventualmente por causa disso, porque você pode ter sido, digamos, anotado aquilo como algo que poderia ser melhorado, mas de repente tem outras coisas que são mais importantes no backlog e não vai ter dinheiro para fazer tudo, né? Letra D, informar ao stakeholder que esse tipo de feedback deveria ter sido fornecido na fase de design e não durante a revisão. Nada mais anti-ágil do que isso, né? Mas onde é que você está falando que tem agilidade, né? Não está dizendo que é um projeto ágil, tá, mas está falando revisão da sprint, não está explicitamente. Está falando em Product Owner, mas implicitamente está falando. E a gente tem que ser capaz de ler esses sinais quando a gente vai fazer o exame, né? Então, essa coisa aqui de a letra D é uma resposta completamente preditiva e anti-ágil, não é isso que a gente quer. Então, a melhor aqui, de fato, é a letra B de bola. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, porque você tem interesse na certificação PMP, você quer passar na certificação PMP. E é claro que assistir esse tipo de vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais aí sobre o mindset da prova. Agora, assistir esse tipo de vídeo não é suficiente. Para passar, você precisa de ter uma preparação estruturada de fato. E se você quer ter essa preparação estruturada e passar
em até 3 meses, ou até menos do que isso, o melhor caminho é participar do meu programa de preparação, um programa que foi desenhado inteiramente por mim, que respiro certificação PMP 24 horas por dia, em que você vai ter o meu suporte do seu lado. Então, se você quer passar, esse é o melhor caminho. O programa se chama Fórmula da Certificação PMP e você pode falar a respeito dele comigo clicando no link que está na descrição desse vídeo. Clicou, você fala comigo pelo WhatsApp e eu te falo mais a respeito.